As apresentações, claro, existe uma confluência, uma convergência muito grande, porque a proposta era exatamente do seminário. Ao mesmo tempo, a possibilidade de inúmeras leituras, as leituras de cada um deles, né? Eu acho que o Wisnik vai pontuar justamente essa questão das relações do público e privado, né? O público está tentando trazer o público para dentro da casa, tentando romper, né, essas amarras do privado, esses limites do que significariam, de fato, as divisas, as soleiras, né, entre essa relação da casa e a cidade, num contexto, né, eu acho que foi muito importante, e eu explico por quê, a sua relação, a relação que você vai fazer com as artes plásticas, com o Érico de Sica, né, essa relação entre a arquitetura e a cidade. Por que que eu, e as outras manifestações. Por que que eu penso isso? Porque a partir do tema do seminário, como foi colocado, né, o Morar e a Cidade na obra de Vila Nova Artigas, eu passei a me questionar por uma série de questões, né? Primeiro, a partir até o Rossi foi citado aqui, então eu acho que posso me valer, né, dessa colocação dele na arquitetura e cidade, que pode-se dizer que não existiram cidades que não estivesse presente o aspecto residencial, ou seja, a residência para a própria conformação das cidades, isso é desde sempre eterno. Então, aonde está o problema, na verdade, vamos tentar identificar qual é o problema que está se colocando aqui. Por outro lado, a residência que representa o modo concreto de viver de um povo, a manifestação pontual de uma cultura, modifica-se muito lentamente, até o início do século XX, pelo menos, quando o sistema produtivo passa a demandar um grande contingente de mão de obra urbana, exigindo grandes e rápidas transformações do espaço doméstico. Ou seja, transformando o morar em uma agenda ideológica da modernidade. Vamos lá, a minha pergunta aí, o que eu estou querendo formar, né? Quer dizer, essa nova forma de morar, que reduziu a padrões mínimos a vida e coletivizou muitas atividades, antes privadas, alterou profundamente as fronteiras entre o espaço público e privado, foi que, na verdade, foi dito aqui de uma forma ou de outra por todos. A existência mínima vincula-se à ideia de pilotis, do solo livre, da extensão da vida doméstica no âmbito da coletividade. As extensas fachadas e vitraçadas, especialmente dos apartamentos, colocavam os moradores em plena rua, né, trazendo ao debate temas como privacidade, intimidade, exibição e gênero. Então, me parece que a relação da arquitetura com a cidade é uma questão inerente à própria arquitetura, vamos dizer assim, e que eu acho que a fala do Camita aí é muito interessante. A hora que você, inclusive na sua ciência, você tenta fechar toda a sua explicação, você vai lá para a questão da implantação, né, onde você resume com a questão do lote e a questão do programa, né, o que é programa e o que é implantação. São coisas inerentes à arquitetura e que, de uma certa maneira, resvalam a todo esse problema. Ao mesmo tempo, se essa relação, né, entre arte e entre a arquitetura e a cidade, eu acho que, pela maneira como foi colocado desde as falas da manhã e até aqui, e o Leandro vai pontuar de uma maneira muito inédita dentro das outras falas, que é trazendo justamente a habitação, né, coletiva e não o objeto isolado, mas está diretamente relacionado com a questão, né, da sociedade naquele momento. Então, quando você traz qual é a cidade do Artigas, eu achei isso muito importante, porque isso é muito esclarecedor. Qual é a cidade que se coloca? E aí, qual é a sociedade a qual Artigas pertence? E aí eu lanço a questão para vocês, porque sempre existe na fala, quase um pouco de todos, essa ideia da Revolução Burguesa, de quanto, através da casa, você poderia vislumbrar uma outra sociedade, outras condições, enfim. Aí eu me pergunto até que ponto, de fato, os arquitetos estavam rompendo com tudo isso, exigindo da sociedade essa postura, e até que ponto eles não estavam num diálogo com essa sociedade. Esta sociedade, deste momento, para quem eles estavam fazendo, queria e desejava isso. Eu não sei até que ponto essa
essas casas, elas foram para aqueles que estavam morando ali naquele momento, não era exatamente um desejo, né? Um desejo de se morar e de se viver daquela maneira. Ou seja, o arquiteto como um agente, né, dessa transformação toda, um partícipe dessa transformação toda, mas ao mesmo tempo eu acho que a arquitetura, e fica pela própria colocação do Aldo Boss, como a residência, aquela que demora mais, né, para acompanhar o desenvolvimento das artes, e aí eu acho interessante a comparação que você fez, Wisnik. Então, a arquitetura, eu acho que é mais o arquiteto pegando o bonde da história, juntando aquelas manifestações artísticas todas, seja na literatura, na música, enfim, nas artes plásticas que já estavam em falta, e vamos também trazer isso para o campo da arquitetura, né, e trazendo outras questões também, né, mas numa sintonia muito grande, e não apenas como, porque de um modo geral parece que a historiografia, quando ela coloca, parece que assim, os arquitetos estavam impondo para novas, enfim, para essa sociedade burguesa, um novo padrão de vida. E até que ponto isto é, de fato, um novo padrão de vida, ou era um desejo daqueles que estavam ali também comungando de uma certa maneira, porque não é para todos que é feito isso, é para uma classe muito específica, essas casas, né, são projetadas. Então, eu acho que essa inerência, na verdade, né, da questão da relação da arquitetura com a cidade, não há como. Tudo bem, ela pode ser mal resolvida, bem resolvida, mas que todo projeto urbano, você tem que estabelecer uma relação com a cidade, isso é inquestionável, né? Agora, me parece que a grande proposta do Artigas e a grande contribuição do Artigas e do seu grupo é como fazer isso, né? Como relacionar a arquitetura com a cidade, né? E aí eu acho que essa proposta que você colocou, só para terminar e passo a palavra para vocês, Leandro, de você ter escolhido um projeto do Artigas em que ele desenvolve com arquitetos que vão ter um papel muito importante nessa discussão também, né? Que eu gostaria de ressaltar essa importância do Artigas, essa figura carismática que ele foi de conseguir agregar, né, ao debate um grupo muito maior e não ter se isolado, né, em relação a esse grupo que se constituiu, aí, seja lá de Escola Paulista, Arquitetura Paulista, como se chama, mas enfim, que essas ideias tiveram como rebater e realimentar o próprio Artigas. Então isso é um trabalho muito mais, como estávamos discutindo, Lisete, um pouco antes do almoço, mais coletivo, né, do que exatamente autoral, né? Então eu acho que um pouco essas questões que eu lanço aí para vocês. A gente já passa para as considerações deles ou abrimos e depois vocês respondem tudo? Essa colocação da Mônica é interessante, alinhava muitos dos pontos nossos aqui, ao mesmo tempo ela não é exatamente uma pergunta assim, única, né? É uma coisa de consideração mais geral. Vou tentar interpretar isso por um caminho. A primeira coisa que eu queria avisar em relação a essas questões é que eu acho que tudo isso é de fato muito contraditório. Então, o final da apresentação do Leandro, indo para a FAO, e aí perguntando se afinal a FAO é a cidade ou a casa, eu gostei, achei que traz à luz essa condição contraditória que está na base do assunto proposto aqui, porque afinal, e eu vejo isso porque muitas vezes alunos perguntam isso, né? Vem depois de uma apresentação sobre o Artigas, vem e fala, bom, mas afinal eu não entendi, as casas do Artigas são urbanas ou são anti-urbanas? E aí eu gosto quando é formulado dessa maneira, porque realmente é difícil responder. Eu acho que, por um lado, né, claramente essas casas recusam a cidade. E a Empena Cega, apesar do Massal ter tratado a Empena Cega como uma espécie de limiar que tensiona dentro e fora, talvez ele possa explicar isso melhor ainda, mas certamente essas casas, isso começa na Casa Baeta em 56, essa decisão da casa se voltar de uma maneira inteiramente neutra e bloqueada para a cidade e tentar reconstituir uma espécie de urbanidade em laboratório dentro dela, marca nas casas do Artigas um ponto de vista de confronto e de negação da cidade. Ao mesmo tempo, por outro lado, as casas são inteiramente urbanas, então
feitas de materiais que se aproximam dos materiais que estamos da cidade, que buscam um convívio coletivo dentro da casa, que tem os valores urbanos guiando todo o projeto. Então, esse aspecto contraditório a gente não pode perder, é dialético mesmo, né? E considerar ele dentro dessa dimensão, onde, ao mesmo tempo, por exemplo, esses volumes, que são em geral caixas cúbicas, né, tem uma apreensão muito simples volumetricamente do exterior e muito complexa do interior. Você entra nesses espaços, são formados por meios níveis que se interpenetram, há toda uma continuidade e que vai atravessando e girando, não tem nunca um canto morto, um fim. Então eu acho que o tempo todo isso é balizado por essas espécies de contradição. Contar quase que em forma de piada, mas é verdade. Uma vez eu, quando era aluno ainda da FAO, e estava naquela situação típica, varando noite, fazendo projeto dentro da FAO para entregar no outro dia, e um dos amigos que estava junto com o som ligado, eu estava tocando Tropicália do Caetano. A canção Tropicália fala de Brasília, né? Como vocês sabem. O monumento no Planalto Central do país, e são imagens fortes, terríveis do Brasil. Não é à toa que a canção Manifesto do Movimento Tropicalista escolheu o símbolo arquitetônico urbano, Brasília, para encarnar aquela aberração da qual ela trata. E aí, a certa altura, vem o verso: o monumento não tem portas. Aí o meu amigo Rodrigo, que estava comigo já às 3 da manhã ouvindo aquilo, quando eu olho, viro para ele, ele está lacrimejando, emocionado. Ele fala que ele pela primeira vez entendeu aquela canção, o monumento não tem portas. Ele é emocionado, olha para mim e fala: cara, é a FAO. Teve uma epifania, né, na madrugada. Aí eu falei: Rodrigo, você está louco? Não é a FAO, é Brasília. Ao contrário, o monumento não tem portas porque ninguém entra, é fechado, não porque é aberto. Então isso... é interessante a diferença. Eu acho que, desse ponto de vista... Agora, a FAO é aberta, mas ela se abre para o quê? Para um campus, para uma coisa rural. Né? Então, de novo, esse problema do urbano e anti-urbano, ele se recoloca. Uma das coisas que você se perguntou, nos perguntando também, né? Tem essa disposição de um arquiteto de produzir uma espacialidade, digamos assim, que assinale uma diferença com, digamos assim, a generalidade do espaço urbano, né? E até que ponto isso é um pouco o ensejo do autor e até que ponto isso conta com, digamos assim, a participação do usuário ou não. Eu acho que isso é uma tensão muito clara, né? Eu acho que qualquer arquiteto, numa certa medida, vai querer resolver alguns problemas básicos, tá? Vai fazer uma casa e, vai ter que resolver várias coisas lá. E me parece que, eu não sei se tem algum estudo já desenvolvido sobre isso, sobre a clientela do artigo, né? Eu conheço alguns, ou soube de alguns, que de fato eram, digamos assim, vou dizer assim, sintonizados com aquele tipo de pensamento social. Você discutiu o Porto, Mendes André, o próprio Elza Bercol, alguma coisa assim, nesse sentido. Todos do partido. Né? Então haveria, assim, uma coisa assim, um pouco, né? Embora também já tenha ouvido que alguns clientes do Le Corbusier, para quem fez aquelas casas, todos também eram marchands, colecionadores de arte, etc. e tal, né? Então acho que... Mas podia ser uma relação, digamos assim, muito mínima, assim, né? Uma rede de influências, vamos chamar assim. Tá? Então, é difícil, né? De fato, algumas questões de práticas, eu acho que vão resolver, vão pensando nisso, né? Eu, quando fui à casa até no Porto, realmente visitei lá, era uma locadora de vídeo, não sei o que é mais hoje. Mas entrar naqueles quartos alcovas, de fato, não era uma sensação assim que você tivesse
precisa, né, por mais que você dissesse, poxa, um grande arquiteto, tem uma proposição aqui, você ficava meio assim, porque pô, não tinha nada, assim, só aquela clarabóia lá em cima. Tá? Então, de fato, é uma tensão aí, né? Mas, por outro lado, nenhum arquiteto que queira, né, produzir alguma coisa distinta, eu vou sempre lembrar daquele texto do Adorno, que é o funcionalismo hoje. Se você só se detém na funcionalidade, pronto, matou a arquitetura, precisa de imaginação. A função precisa de imaginação, né? Vai precisar de uma imaginação aí, né? Eu tenho a sensação, talvez isso que eu possa expor aqui, eu acho que a questão, né, seria o seguinte: como é que você pode tomar o contraditório como instância poética, né? E não como raciocínio dicotômico autoexcludente, né? Então, me parece que isso talvez seja uma das questões interessantes, mas isso é apenas uma parte da equação, entendeu? Porque bom, você vai ler a realidade desigual e vai propor uma alternativa para aquilo, tá? Então eu vou pegar lá, enfim, né, uma leitura, né, e, digamos, eu tenho uma posição ideológica social sobre, digamos assim, sobre o estado de coisas que eu considero injusto, e vou tentar mudar, tá? Então tem sempre essa, digamos assim, essa antes se chamaria de ideologia, mas essa vontade, sei lá o quê. Toda a questão é, se eu for resolver, né, tal qual aquilo me surge como problema, né, sempre eu vou correr o risco de uma resposta causal ou instrumental. Eu acho que aqui, quando o Artigas foi lá na União Soviética e viu o negócio lá do realismo socialista, deve ter tomado um choque, porque era uma resposta muito causal. E aí teve que reconsiderar aquilo, né? Então não poderia nem fingir que não existem contradições, nem pretender resolvê-las no limite. Não inventou aquela da atitude crítica, que era uma possibilidade, né? Então acho que talvez nesse âmbito aí que resolve o problema, mas vai com uma nova imaginação sobre o problema, talvez. Agora, eu acho que tem uma coisa que talvez esse negócio de empena, ao mesmo tempo de liberação de contenção, né? O volume puro, mas fechado, né? Eu fiquei pensando se não estaria acontecendo aí, né? Isso não seria, não sei se seria exclusivo do Artigas, mas ele estaria fazendo ao contrário aí, justamente uma diferenciação entre visualidade e espacialidade. Tá? Nem tudo aquilo que é espacialmente livre é visualmente desimpedido. Tá? Então, a luz é uma coisa, mas a opacidade é outra coisa. Depois fica essa tensão, aparentemente uma liberação e ao tempo um fechamento. Tá? Eu acho que isso estaria dentro dessa ótica de que é possível mobilizar esses pares, né, sem produzir forçosamente encontros, mas ao mesmo tempo reinventá-los. Em relação ao que foi comentado pela Mônica, eu só complementaria um pouco a maneira como eu tentei observar essas obras do Artigas nos anos 60, que também tem um sentido um pouco pessoal, na maneira de como eu acabei descobrindo os entraves da arquitetura durante a minha formação, né? Então, o que parecia, quando a gente fala do edifício da FAU, do próprio Artigas, né, no projeto pedagógico no qual ele estava vinculado, etc., sempre existe um ar mítico, isso é inegável, né? Quando se entra naquele edifício, seja quem for, né, tem um certo choque com as proporções, com a iluminação, com a maneira como ele é organizado, e acabam se vinculando ideias e teorias de qual a potencialidade daquele espaço, como forma, como cidade, como casa, como escola. E ele parece sempre algo muito presente, porque ou os professores são sempre lá, ou os alunos passam por lá durante alguns anos, e aquilo parece sempre um edifício que deslocado do seu contexto, como se fosse algo sempre contemporâneo. E o que me começou o interesse, né, recente, que é relativamente recente, que eu tenho tido pela obra do Artigas, é justamente
pela possibilidade que ela permite de ser avaliada a partir de novos instrumentos teóricos, novos olhares metodológicos e técnicos, né? Autores que surgiram nesse século, que são os que a gente mais utiliza, e outros que estão sendo retomados, como Lefebvre, também nesse século, mas com um outro olhar. Eles nos parecem bem consistentes na medida como ferramenta para entender a maneira como Artigas pensava a arquitetura nos anos 60, que naquele momento parecia muito apaziguada em relação aos entraves naturais da disciplina, não em relação à cidade e sociedade, mas em relação à disciplina, e que hoje me parecem bastante deslocadas em relação aos próprios saberes da disciplina. E é isso que me instiga, uma vez que a gente não está falando de um arquiteto qualquer, nem de uma escola qualquer. É um recinto, é uma escola que foi criada como um investimento público em proporções inéditas, tanto pela magnitude do seu edifício e da sua estrutura acadêmica, quanto pelo período em que foi criada, e que deveria, e tem esse dever, né, contínuo, de mostrar o que há de mais importante, interessante, ou seja, uma espécie do pensamento de ponta, tanto em relação à historiografia como os procedimentos técnicos e metodológicos relacionados à arquitetura e ao urbanismo. E quando a obra do Artigas e a maneira como ele pensa a cidade começa a ser contraposta aos movimentos urbanos da própria cidade e da própria disciplina, o urbanismo e não a arquitetura, o conflito parece sempre algo muito evidente, muito forte. Há uma desconexão muito clara, né, entre as suas intenções, que podem ser poetizadas, e eu acredito nesse poder da poesia, da obra dele, né, essa introversão quase que proposital de quem não aceita a cidade capital, de quem não aceita o diálogo com tal cidade, com tal sociedade, mas que ao mesmo tempo começa a mostrar, quando a gente coloca uma lupa, né, uma lente de aumento nas interfaces dos seus discursos, uns certos deslizes disciplinares, uns certos deslizes disciplinares formativos que poderiam eventualmente nos ter levado para uma outra situação, do ponto de vista tanto da arquitetura quanto do urbanismo. Ou seja, o que eu quero dizer, como já foi dito na mesa da manhã, é que ninguém aqui está satisfeito com as nossas cidades, né? E por algum tempo, por muito tempo, essa aposta foi colocada, a questão das cidades foi colocada de lado em relação à arquitetura, né? A arquitetura fazia suas casas, ela não participava dos processos da cidade, fazia suas casas, seus edifícios, os monumentos, e as cidades estavam metidas numa espécie de trama urbana política, que tinha suas justificativas e suas metodologias próprias. No momento que existe um potencial, que esse momento é recente, dessas duas inter-relações se intensificarem em um outro patamar, e tanto a arquitetura quanto a cidade se constituírem como um pensamento disciplinar único, que é a própria construção ideal do projeto não só da FAUSP, mas da arquitetura e urbanismo no Brasil, que estão vinculados, né, tem alguns países que se faz arquitetura ou urbanismo, isso de fato não tem acontecido. Eu digo isso de uma maneira muito clara, não tem acontecido, não de uma maneira abstrata, não tem acontecido nos concursos, não tem acontecido quando existe uma oportunidade real de se fazer cidade, mesmo que o concurso não seja construído, mesmo que a proposta não seja levada adiante, mas o que existe como proposta sempre é uma proposta, quase sempre é uma proposta fragilizada, atrasada, desconectada com tudo que se pensou nos últimos 40 anos da disciplina arquitetônica e do urbanismo como disciplina. Então esse é o grande problema que eu coloco, né, no pensamento a partir das leituras da obra da Nova Artiga dos anos 60. É uma necessidade contemporânea, atual, né, de uma renovação do nosso arcabouço disciplinar e metodológico, para que a gente consiga, de alguma maneira, enfrentar os problemas que a cidade nos coloca, porque a cidade, eu imagino deveria nos ver
como quem enfrenta esses problemas, não como quem resolve o problema da casa ou das decorações internas, etc. Para isso não se precisa de tanta, num edifício desse tamanho, né, com uma estrutura desse tamanho, com um custo que ele tem, né, com professores como a gente tem, e não desprezando esses fazeres que também são arquitetônicos, mas colocando que existem outros que talvez sejam mais relevantes para a sociedade como um todo e que nem sempre estão sendo colocados em tona nos discursos atuais. Eu estou pedindo para voltar a imagem da casa Telmo Porto, que isso tem a ver com, enfim, eu fiquei vendo essa casa e eu acho que há certas circunstâncias que logo depois o Massal perguntou, será que não existe uma pesquisa sobre os clientes do Artigas, né? De fato, há talvez quase uns 20 anos, eu orientei um mestrado sobre clientes do Artigas e esse aluno, lá em São Carlos, o Tenório, né, o Alexandre Tenório, ele entrevistou acho que um conjunto de, não os clientes, mas praticamente as viúvas, né, ou os filhos, né? Mas em especial essa casa Telmo Porto, para mim, evoca algo muito especial. O Guilherme estava comentando sobre a domesticidade daquela planta, né, a rede, enfim, o universo propositivo, quase subversivo, assim, em 69, né, enfim, uma certa uma formulação de uma questão, uma certa subversão dos espaços. Mas, em especial, eu tenho uma experiência, não sei, muito curiosa, porque no tempo que eu estava na faculdade, na FAO, eu fazia Aliança Francesa, e por circunstâncias, por pura coincidência, eu fui colega do filho do Telmo Porto, que também se chama Telmo Porto. Ambos eram engenheiros, o Telmo Porto é um colega que hoje é professor da Poli, e ele foi muito interessante, porque tinha, olha, você mora numa casa do Artigas, né? Que maravilha, como é que é, né? Como é que é, né? E, bom, o Telmo Porto, pai, já era uma pessoa, um engenheiro, ele contou umas histórias incríveis sobre construção, mas não é esse o caso, neste momento, tratar disso. E o Telmo Porto Filho, ambos são homens de uma erudição sobre arte extraordinários, homens de cultura, enfim, de uma erudição extraordinária. Eu conversava sobre essa casa com o Telmo Filho, e disse, olha, é uma maravilha, é incrível, a gente adora muito essa casa. Enfim, eles gostavam muito da casa. E tempos depois, isso foi em 75, né? Então a casa é 69, mais ou menos, então era uma casa recém-construída. E tempos depois, quando esse meu aluno foi fazer, eu disse, olha, vai procurar o Telmo Porto, que foi meu colega, e vai lá conversar com ele, né, sobre a casa, né? E ele foi conversar. E ele repetiu esse depoimento, olha, eu adoro essa casa, eu adorava, usar o passado, porque aí vocês viram, hoje parece que está fechada a casa. Mas, olha, nós adorávamos as casas, era o casal e o filho, e 2 filhos, homens. Eu adorava essa casa, assim, de novo, né, ele repetiu toda aquela admiração, né, pela casa do Artigas, mas no final ele perguntou, mas por que vocês saíram da casa? Aí ele falou assim parece que ele falou assim meio assim, desapontado, né? Minha mãe não aguentou a casa. Mas eu acho que aí há um dado que eu e a professora Mônica estivemos ano passado na casa Mendonça, a casa dos Triângulos. E foi graças a uma aluna nossa, que tinha um parentesco, né? E nós fomos visitar, era o filho, né? O filho músico, né? Que estava lá, a casa ia ser vendida, não sei se foi vendida. Será que o Artigas, a sua mãe não conversava com o Artigas sobre como queria a casa? E ela respondeu, não, o Artigas trouxe a casa pronta. Eu acho que nesse sentido, há uma outra abordagem que chama a atenção nessas casas, que é o filtro do gênero. Como a casa é apropriada, vista, usufruída do ponto de vista do gênero. Porque é uma coincidência, e talvez eu possa levantar outras coincidências a propósito dessa questão,
Mas não é, então, a questão da cidade, ou do homem ideal, ou da cidade, e sua relação com a metrópole, mas essa questão da domesticidade que o Guilherme levantou, é que é um universo ainda escondido. Isto é, o papel e a posição da mulher em relação ao espaço. Isso me chamou muito a atenção ao perceber que essas casas, apesar do discurso dessa relação com a cidade, com uma revolução, parece que é um nó em relação ao gênero. Isso é um ponto. Eu acho que nesse sentido, a casa, para os arquitetos modernos, foi um laboratório, de fato, e talvez foi um laboratório ao enfrentar a questão do modo de morar. Mas eu acho que a casa, nesse sentido, é o repositório do que existe de mais arcaico na sociedade, que é o modo de morar. Uma observação sobre se o prédio da FAO é uma casa ou uma cidade. Vendo aquela foto famosa do Salão Caramelo, cheio de gente, a minha impressão é que a FAO não é nem casa, nem cidade. É uma praça. Minha pergunta acho que direcionada à mesa toda, porque todos tocaram um pouco numa dimensão que me interessa, que é como pensar a dimensão, como considerar o espaço, as concepções do que seja exatamente o espaço, ao avaliar a obra do Artigas, que estava no momento onde a própria noção do espaço pode não ser a mesma que nós temos hoje. Eu digo isso e explico agora, a pergunta é essa, mas explico um pouco o que todos falaram, né? O Marçal em relação ao programa, o Guilherme em relação às áreas públicas da casa. E como pensar o que é o espaço público, o que seria o Artigas naquele momento e como ele coloca isso na casa, e o que a gente já sabe hoje do que é o espaço, do que constitui o espaço. Porque eu fiquei pensando um pouco incômodo a gente fazer as leituras meio como de praxe um pouco nos métodos arquitetônicos, através da materialidade, do asfalto, a passagem que não se distingue, e pensar que... Eu fiquei pensando assim, o que tem de emancipador num jantar de família? Não tem, lá a ordem patriarcal ainda, por exemplo, a casa não consegue se constituir de espaço público porque a ordem da casa é uma ordem familiar, por mais que ela se transforme no tempo. Então por isso eu me incomodo quando se fala de espaço público no interior da casa, sendo que a ordem não me parece ter havido uma mudança na ordem social que constitui aquilo. Então a questão, na verdade, é uma constante briga entre espaço social e espaço físico, como eles se determinam mutuamente. Então, um pouco como quais os exercícios de vocês como pesquisadores para fazer essas atualizações de leitura? Eu acho que eu queria fazer um comentário em cima do que o Hugo falou, a respeito das escolas, que é uma coisa que a gente conhece um pouco junto, né, João? E a escola, você pergunta se a escola é a cidade, né, a FAO. Eu te pergunto outra coisa. Será que todas as escolas do Artigas não têm a mesmo raciocínio? E aí o Hugo falou que ela não é nem casa, nem cidade, é praça. Isso está no texto de Guarulhos, o Artigas deixa isso muito claro, que o Colégio de Guarulhos é a praça da cidade. Quem conhece Guarulhos, não sei se todo mundo conhece, Guarulhos hoje é fechada, tem muro e tem um monte de coisa em volta. Quando eu estudei no Colégio de Guarulhos, ele era uma praça. E a coisa do gênero que o Hugo levantou também. Na escola o gênero também era complicado.
porque na frente do colégio era um ponto final de uma cidade como Guarulhos, que vocês conhecem. E a gente fazia educação física ali na frente, as meninas. E era complicado, porque essa coisa do gênero em outro foco, mas é a mesma coisa. A gente tinha muito problema porque os motoristas e cobradores mexiam com a gente. Então é a coisa do gênero. E voltando para o gênero, a Casa Mendes André, que é uma casa que eu conheço um pouco e convivi, na Mendes André, essa coisa do público que o Wisnik fala, não acontecia muito assim. Era uma casa muito sofisticada, do ponto de vista de ocupação dela. Ela não era pública, a menos quando acontecia do São Manuel abrir a casa. Mas na vida diária, ela era uma casa muito de fazenda ainda. Então, é só essa observação, que eu acho que essa coisa do gênero que o Hugo levantou é importante. O arquiteto moderno esqueceu da mulher. A mulher ficava lá no cantinho. Não gostava. Eu conheço algumas casas em que as mulheres dessa época não aguentaram, como a mãe do Telmo e outras. Olha, a observação que o Hugo trouxe é muito preciosa, né? Eu estava pensando em falar isso também logo antes. Quando eu organizei a revista 2G, eu tive a ocasião de visitar várias das casas e aconteceu a mesma coisa. Conversando com as famílias, era quase sempre essa a resposta que aparecia. Na Ivo Viterito também, na Táxi Bittencourt, porque normalmente, justamente, os homens eram ou engenheiro, ou membro do partido, ou os dois, né? Quem estavam envolvidos no debate intelectual. Então, isso que a Mônica perguntou, esse desejo de um grupo que havia, de fato, na maioria dos casos, era muito desse grupo masculino, e a abolição dessa esfera doméstica proposital dentro dessas casas muitas vezes teve o sentido de criar um problema muito claro em relação ao papel da dona de casa, a mulher nesse caso. Algumas exceções existem. A maior delas é Elza Bercó, né? Eu acho, porque aí sim, a professora Elza Bercó era, ao que parece, quem encomendou a casa, quem teve em diálogo com o projeto inteiro, até hoje, muito orgulhosa da casa, e estou falando até hoje, pelo menos, espero que ela não tenha morrido, não, né? Não. Então, além... e aí eu já não sei bem, mas eu sei que a Casa Baeta, eu me lembro que a Casa Baeta, até um certo momento, era denominada Casa Olga Baeta. Depois cortaram o Olga, ficou Baeta, não sei qual é a história, mas imagino que aí também tinha, talvez, uma outra situação. Mas, desse ponto de vista, e eu acho que essa é uma questão, outra que a gente não falou, mas que eu acho que é impossível esquecer, é que essas casas, a maioria delas, reproduzem a senzala. Tem um quarto de empregados, como na própria casa do Paulo Mendes da Rocha, quase enterrado, lá embaixo, separado. Então, essa relação burguesa e patriarcal está reproduzida em muitas dessas casas e mantida intacta. Mas, duas coisas que eu queria falar em relação a esse assunto que um pouco trazem outras informações em relação à questão. Uma, lembrar de um texto do Flávio Mota sobre as casas do Paulo do Artigas, em que o texto é de 1970, eu acho, e ele chama essas casas ele usa uma expressão que é favela racionalizada. Porque ele está descrevendo as casas como casas feitas de uma maneira muito despojada, né? Onde essa reinvenção dos programas e da disposição dos programas dentro da casa tem muito de... como é a palavra que diz isso? Quando uma coisa é como na favela, quando você tem uma cortina separando os quartos, tem uma coisa muito devassada, promiscuidade, obrigado, era essa palavra que eu queria.
essas casas contêm, né? Eu não conheço essa dissertação ou doutorado que você se refere, um mestrado feito a partir dos clientes, queria muito conhecer, porque de fato eu sempre pensei que seria muito importante que houvesse um estudo detalhado sobre as pessoas que cresceram nessas casas, como quer dizer, o que pensa, digamos, uma criança que engatinhou num chão de asfalto na sala dela, ou um jovem cujo quarto abria para a cozinha, né, num pé direito duplo, ou então das famílias que viveram cujos quartos, as paredes não chegam até o teto e, portanto, os quartos todos da casa não têm nenhuma intimidade do ponto de vista de sons e de cheiros, sendo isso inteiramente compartilhado pela família. Quando eu organizei um livro de entrevistas do Paulo Mendes da Rocha, tem uma entrevista que ele deu para a revista Trip, nos anos 90, em que, no caso, o Rafik Farah teve coragem de fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo queria sempre fazer e não fazia. Coragem porque ele é daquele jeito amalucado dele, né? Vai lá e pergunta. Então, para o Paulo Mendes da Rocha, essa sua casa, cujas paredes não tocam no teto, e como é que fica isso, esse problema dessa promiscuidade, justamente, e do compartilhamento dos sons quando o casal quer transar ou quando alguém faz cocô e o cheiro? Como é que fica isso? Aí jogando assim como, né, um problema. Aí o Paulo Mendes da Rocha, que é uma pessoa, acho que vocês conhecem, particularmente inspirada quando é atacado, deu uma resposta que é curiosa, uma resposta meio pasoliniana, assim. Ele falou assim: por quê? Como assim um problema? Por que problema? Você tem problema com o cocô? Ele devolveu, né? Ele falou: não, esses cheiros todos são muito eróticos. E daí para diante, eu vou parar por aqui. Isso eu quero dizer o seguinte, que tem também um imaginário, né? Nessa reinvenção dessa forma de morar, e eu acho que isso tem que ser considerado. Eu acho que essa questão do gênero é uma questão importante, porque talvez isso... Porque, bom, de fato, né, o mundo do arquiteto é predominantemente masculino, né? Não tem essa questão. Né? Era, né? Era. Pelo menos desses que a gente está falando aqui, né? Dos grandes nomes, etc. E tal. Então, o arquiteto, seu cliente, talvez dentro dessa... Acho que isso é importante, talvez, para entender, né, como é que funciona o raciocínio do projeto, mais precisamente, do que propriamente uma outra coisa, mas que é muito assertivo, assim, muito cheio de caminhos que vão eliminando a incerteza para chegar numa certeza muito, até certo ponto, às vezes, muito agressiva. Então, essa confiança nesses processos analíticos e racionalizados, para ver como esse negócio é bastante positivo, e isso seria, a gente configuraria como um sujeito moderno no sentido forte do termo, né? Afirmação, né? da sua crença, da sua fé, que aquilo que ele está fazendo, né, no conteúdo de verdade que está depositado aqui. Então, eu sempre acho interessante, quando eu comecei a estudar a história da representação do desenho de arquitetura, né, e como existe uma fé, né, nítida de que quando você olha uma planta, você diz: isso é uma parede. Duas linhas, não, isso é uma parede, isso é um vidro, isso é uma porta, isso nominalisticamente. Né. Então, acho que toda vez que a gente pega essa contrafacção, seja, né, pelo lado do gênero, pelo lado do usuário, né, isso sempre rebate, né, nesse sentido muito autoafirmativo, se não impositivo, do projetista, né, ou da projetista, prova contrária é assim. Tá? Então, acho que tem né, eu gostava muito daquela história do Otto Rossi, né, que justamente, né, minava um pouco essa autoconfiança, ou quase que esse autoritarismo, né? Aquela praça secreta, né? Que acho que é bonita, aquele negócio que ele bota a foto do projeto dele é quando tem um cartaz de circo, né? Do circo brasileiro,
que acha que aquilo é bonito. E ele sempre narrava aquelas histórias que aquele cemitério de Modena, né, que ele ia lá e aí vinham arquitetos do mundo inteiro visitar aquele cemitério, né, aquelas covas verticais, dentro daquele edifíciozão, e só que estava cheio de flor, coroa, bilhetinho, sei lá o que. Ele falou assim: ó, Rossi, os visitantes, nossa, seu projeto é muito bonito, mas pena que está cheio de coisa aqui, né, às vezes atrapalha para ver o detalhe. Ele falou: não, tá bonito assim. Assim que tá bom, ou seja, quando o uso, né, se incorporou à arquitetura, né, acho que tem um pouco esse, talvez esse seja um dos lados do projeto moderno, que é muito, de fato, muito autoritário nesse sentido. Tá? Agora, outra coisa que ele colocou que eu acho interessante, né, porque tem duas coisas: uma coisa é o espaço, outra coisa é o conceito de público, uma coisa muito... Acho que toda essa terminologia que a gente usa, né, é uma terminologia que a gente usa, mas não sabe muito bem o que é. Conceitualmente tem que fazer uma investigação muito séria sobre a origem desses termos. Eu não sei muito, eu não estou muito convicto, não, porque a gente tem aquela coisa meio, né, transversal com o problema da arte, né, acho que o Voigt, né, que ele faz aquelas performances, ele tem uma performance que ele vai encontrar uma pessoa na rua e vai seguir até o ponto em que ele não pode seguir mais, ou seja, quando a pessoa entra dentro de casa, fecha a porta. Ou ele muda de pessoa e vai até entrar num outro, fecha a porta. Então, né, o que é o público, o que é o privado aí, e tem gente que diz assim: não, o público é aquilo que está escrito que é público. Então, praça é a coisa mais pública que existe, porque todo mundo acha que praça é pública. Não sei não. Né? Não sei não. Mas está lá desde aquela definição grego-romana, tá? Praça, ou instituição pública. Tem aquele, não sei se qual é aquele artista conceitual, que ele pegou um fórum, fez um edifício de fórum em miniatura e enterrou. Metade para baixo, metade para cima. Então, o fórum é um edifício público, mas você não pode entrar de qualquer jeito a qualquer hora, não. Então, público, tem aquelas coisas que dizem, né, público é porque alguém disse que é público, público porque alguém convencionou que é público, né, e público porque você tornou público, né, ou seja, você se apropriou, né, aquilo não era da ordem de um determinado uso, mas você foi lá, por isso que essas manifestações sempre têm esse caráter de tomar conta do lugar. Tá? Eu fico na dúvida, realmente, se o ideário do Artigas era tornar o espaço que ele estava construindo como um espaço público, nesse sentido. Ou, mas não sei se seria mais correto falar que é um espaço coletivo. Eu acho que, não sei, tem uma discussão que a gente pode tratar aqui, que assim, não sei se é um coletivismo, muito mais do que um conceito de público. Né? Precisaríamos resgatar um pouco esse conceito, né? Assim como o conceito de espaço também. Essa é uma outra coisa muito mais, aí sim, mais da ordem da estética, da filosofia. Né? Eu há pouco tempo finalmente peguei aquele August Marshall. Em princípio estaria um dos primeiros a começar a pensar, porque não existia espaço. Vai ler o Alberto para ver se tem espaço. Ao Palladio, porque meu conceito não tem nada disso. E esse Marshall, que está ligado àqueles historiadores germânicos do século XIX e XX, ele pensa, não, tem alguma coisa que é só da arquitetura. Ele vai dizer, não, para diferenciar a arquitetura da escultura, não sei o que, ele inventa esse negócio do espaço. Né? E aí tem toda uma categorização. E aí você tem lá, assim, no espaço é aquilo que pré-existe as coisas. O conceito clássico. Que vai dar na ideia da perspectiva clássica, uma pré-existência homogênea, aquele que o Panofsky disse do espaço perspectivado. O espaço moderno talvez seja da ordem que não existe alguma coisa que pré-exista, existe alguma coisa que pode ser conformada conforme a experiência. Então o espaço moderno seria dessa ordem da conformação conforme a experiência, ou seja, ele não existe antes. Né? Isso é uma leitura muito baseada ou fundamentada a partir da estética fenomenológica, né? De que espaço é uma experiência. Tá?
Então, o espaço moderno, e aí nesse sentido o artigo, de fato, estaria operando com uma categoria nessa definição do espaço moderno. Daí a ideia da experimentação do espaço. E só com a experimentação se poderia alcançar uma espécie de experiência compartilhada do espaço, né? Então aquilo não pré-existe. Então eu acho que às vezes é meio... A gente não pode tomar ao pé da letra exatamente a ideia de que ele queria fazer uma praça pública dentro do edifício. Isso é muito, né? Tem uma intencionalidade, tem alguma coisa assim, mas agora ele vai querer resolver aquilo na casa dele, resolver o problema da sociedade. Eu acho que isso é muito, né? É uma ligação muito direta, precisaria, né? Talvez seja no plano, às vezes, metafórico, às vezes dando intencionalidade, às vezes em alguma outra coisa. Para comentar a questão da Praça do FAO, a Praça em Guarulhos e a questão do espaço também, comentado pelo Fred. A partir dos comentários que eu fiz no início da minha fala, numa tentativa de identificar, ou pelo menos formular teoricamente, o conceito de cidade, que não é só minha, eu me apoio principalmente no texto do Weber, né, como eu comentei, no começo do século, o texto da cidade, o texto canônico, o texto clássico, onde ele comenta que a cidade, na formulação que ele vê, nessa transposição quando ela surge no período medieval, ela se caracteriza pelo momento das quebras dos estamentos, né? O estamento da própria aristocracia, do patriarcado e da religião. Então é um lugar onde essas estruturas, que eram praticamente definitivas, começam a ser pensadas como outras possibilidades. Primeiro num estágio muito pequeno, ligeiro, inclusive, depois no estágio que chegamos, pelo menos no final do século XIX, início do século XX, onde a cidade de fato se torna o local do conhecimento humano, a cidade que se deu a modernidade, a cidade que se criaram, que se desenvolveu a ciência, a filosofia, os saberes, etc. E é nessa cidade que depois, posteriormente, né, Zimmel e nos anos 60, Lefebvre, tentam identificar o que seria, né, quais são os fundamentos desses espaços formulados nisso que a gente chama de cidade, como esses espaços poderiam ser pensados nas suas relações formais, nas suas interfaces prático-sensível, e como ele se relacionaria com a sociedade que geraria, né, que daria sentido a essa cidade. Né? O Lefebvre coloca de uma maneira também muito curiosa uma colocação muito importante, é que a cidade, essa forma da cidade, ela decorre de uma forma social. Então a cidade é uma decorrência de uma forma social. Então, se a gente não tem uma forma social, se nossa forma social é precária, como eu também tentei mostrar, utilizando, por exemplo, o Florestan Fernandes, né? Ou seja, quando ele coloca que não houve uma revolução burguesa no Brasil, a gente transpassa as hierarquias do Brasil arcaico para o Brasil urbano, utilizando as máquinas do Estado, a própria estrutura patriarcal ou patrimonialista. Essa forma urbana não se constitui. Então, do que a gente está falando aqui? Que praça é essa? Que rua é essa? Que cidade é essa? Então, essa contradição eu quero mostrar que o Artigas, obviamente, identifica, não tem cidade aqui. Porque não é culpa dele, não é culpa dos arquitetos, não é a FAO, não é a gente que vai decidir se essa cidade vai existir ou não. A cidade a gente pode contribuir nessa interface prático-sensível, nessa fundamentação dos espaços. Né? Isso, ainda bem, não o arquiteto, né, o Lefebvre nos diz isso, que é o que nos dá importância, senão acho que eu já teria desistido dessa história. Então, ele acredita que a gente tem sentido a gente discutir as nossas propostas, né, o que a gente faz, a maneira como a gente propõe na cidade, ela é, sim, determinante como ferramenta nessa formulação de ideal urbano. Né? E hoje, essa urbanidade está na moda. Né? Todo mundo só fala em cidade, o mundo é urbano, metade do mundo vive em cidades, só se fala em espaços públicos, em questões coletivas, em urbanidades, etc., em ciclovia, em parque, enfim. Tudo é urbano. O discurso urbano aparece na moda, nos objetos. Eu fiz uma jarra
urbana, né? Tudo tem esse discurso por trás, um pouco por esse fundamento. E o que eu tentei mostrar aqui nessa apresentação é que essa operação não é tão fácil assim. Implica uma sabedoria histórica e técnica complexa, que talvez exija de todos nós formulações e procedimentos muito mais profundos para que a gente compreenda, né, quais são as possibilidades da nossa arquitetura, né, da casa, da escola, do conjunto habitacional e da praça, para que ela se constitui, né, como uma interface espacial, prático-sensível, etc., propícia a uma formulação, a uma perspectiva de transformação da sociedade, que até pouco tempo atrás parecia, né, que o Brasil estava engatado num novo rumo de transformação social, né, com mudanças significativas em relação à sua, se não a distribuição de renda, mas pelo menos a parcela da população mais pobre, etc., e que esse contexto exigiria de nós, né, arquitetos e urbanistas, formulações também novas e adequadas a essa perspectiva. Então é esse o ponto que eu quis demonstrar, acho que esse é essa maneira que eu procuro analisar a obra desse arquiteto importante, justamente para dar novas luzes aos jovens que estão por aí, de modo que eles tenham ideias novas e surpreendentes que resolvam essa questão que é muito difícil para todos nós. Ninguém resolveu ainda, né? Nem o Artigas, nem... Ainda em torno dessa questão que envolve gênero, né, ou envolve o ideário de um certo tipo de projeto que vem de um mundo onde havia um convívio mais masculino, mas que se rebate numa invenção de um novo morar que tentou em grande medida refutar a imagem do doméstico, esse doméstico associado a um certo conforto burguês. Isso precisaria de mais tempo, mas eu acho que em grande medida isso está ligado para esses intelectuais e arquitetos a uma vontade deliberada de contrariar, justamente porque o Leandro usou essa expressão algumas vezes, contrariar as nossas práticas patrimonialistas, herdeiras de um passado colonial em que, em grande medida no Brasil, na nossa sociabilidade, tudo tende os assuntos públicos são tratados como se fossem privados. Isso é o patrimonialismo, de maneira simples, né? Tratar as questões públicas como se fossem privadas, na base dos privilégios, das relações pessoais, etc. Então, numa cidade em que tudo vai sendo privatizado também, mesmo os espaços públicos, a gente conhece bem isso. Gradeado, fechado, apropriado, privatizado. Então, que seria uma espécie de tour de force, quase que como assim, tentando contrariar isso de uma maneira quase absurda, né, de certa maneira, fazendo os lugares privados de alguma maneira públicos, inverter essa relação. É um tour de force por quê? Porque tem um aspecto realmente impositivo ou autoritário nisso. Massa usou a palavra impositivo, achei importante nomear. Por isso eu pus essa imagem agora aqui da MP na lateral da Casa Martirânia, a mesma casa com que eu abri a minha apresentação, com aquele croquis que é lindo, em corte. Agora, essa casa é extremamente violenta. Quem aqui já visitou deve, imagino, concordar com isso. Como é essa casa, que é de 69, desse período mais radical? É uma casa que poderia parecer uma casa mais, assim, tem a sala tem muito vidro e tal, os quartos têm janela ideal, olha lá atrás da MP naquela janela ideal, é como uma janela do Louveira. É engraçado, nesse projeto é como se fosse uma metáfora. O Artigas vai pondo referências de um monte de projetos anteriores residenciais dele, só que ele faz essa casa desse jeito e depois envelopa ela inteira com uma caixa de concreto. Então tem a casa normal, digamos assim, e uma caixa de concreto que envolve tudo. E essa caixa se abre só em determinados pontos, como vocês veem ali. Vejam que econômica a abertura, né? 2 rasgos pequenos em 2 lugares onde tem essas janelinhas. Agora tem outros quartos aí que abrem, cuja janela ideal abre para o muro. O muro, olha a distância que tem a empena de concreto da janela. Quando eu vi isso, eu fiquei pensando no personagem Bartleby, do Melville, né? que vivia em Wall Street no século XIX, num escritório de contabilidade,
cuja janela dava para um muro, daí o nome Wall Street. E o cara olhava tanto para o muro todos os dias que ele virou um negativo total, né? Para tudo ele respondia melhor não, porque ficou totalmente tomado pela negatividade. Eu imagino, fico pensando nas pessoas que vivem nesses lugares, como o que isso produz. Para encerrar esse comentário, outro projeto da mesma época, de 69 também, o Artigas faz a colônia de férias dos têxteis, na Praia Grande. Um projeto bastante radical também, é uma colônia de férias para o sindicato dos têxteis na Praia Grande. Eu fico imaginando as famílias dos operários que têm finalmente as férias na Praia Grande e vão para ter aquele momento do ócio e tal. Como é o edifício da colônia de férias dos têxteis? Também uma caixa de concreto. As fotos da obra são impressionantes. As primeiras fotos parecem um minhocão, é um viaduto, a estrutura toda e um viaduto que passa por cima. Depois esse viaduto é envelopado pela caixa de concreto. Os quartos são celas monásticas mínimas e é tudo de concreto. E eu fico imaginando essas famílias passando o verão lá. No memorial, o Artigas fala, não, porque férias não é para descanso, o sujeito político tem que estar sempre alerta para a revolução. E um dia, mostrando isso numa aula, um aluno gritou lá do fundo, é a colônia penal. Eu acho que tem esse componente. Eu tinha pedido a palavra antes, acho que agora já até foi bastante, o tema já avançou bastante, mas só para colocar o que eu ia naquele momento, na medida do que o debate avançou desde a manhã até agora, é interessante que a gente parece que foi se fixando nesse período radical, no período, estamos falando de 68, 69, e a partir da década de 70 e tal. E o tema das casas, eu ia fazer uma colocação só da gente, do tempo, da trajetória do Artigas, da passagem do tempo, da mudança das posturas dele em relação a esse tema. Porque eu ia lembrar que quando a Lina escreve o texto As Casas do Artigas, lá de 51, as casas que o Artigas tinha, era como foi lembrado, além da própria segunda casa dele, 49, eu lembraria do edifício Louveira também, projetado aí nessa época. E de uma certa forma, essa dificuldade do morar, eu estou falando, eu nasci no Louveira, eu vivi no Louveira e até bastante, bem grande. E o Louveira já colocava, eu acho que de todos os projetos é um que tem uma urbanidade bastante importante, a questão urbana ali com a praça, com a abertura, acho que é bem distinto dos demais projetos dele. Em relação à clientela, que também foi levantada aqui no segundo bloco, eu acho que também tem uma questão que diferencia dos demais, né? O único projeto desse período tem pela família Mesquita, e então tem, o projeto é uma doação do pai para os 3 filhos, então em nome dos filhos da família Mesquita, um empreendimento de um vulto maior, também acho que isso é um dado interessante, mas que já coloca uma dificuldade num nível muito menor do que essas casas posteriores, mas tem uma dificuldade que sempre foi tratada, que é a dificuldade da exposição, um bloco de frente para o outro, a transparência, e eu sempre cresci vendo os meus vizinhos tomando café da manhã e eles vendo a gente na sala, no quarto, e isso sempre foi um tema do Louveira. Eu nunca me pareceu uma coisa violenta, mas para muita gente isso parece um excesso de promiscuidade ou qualquer coisa que valha. E eu estava falando da questão do tempo, porque me parece que isso ficou, aos poucos isso foi ficando um pouco de fundo na mesa, talvez agora nessas últimos blocos de resposta nem tanto, mas eu acho que se valeria a pena um esforço de resgatar o sentido dessa trajetória e o sentido da trajetória do tema do urbano na obra do Artigas. Porque se a gente pegar esse tema, como o Miguel propôs no primeiro bloco, a partir, por exemplo, do tema do lote na casa Rio Branco Paranhos,
Eu acho que até mais do que o lote, o detalhe que ele chamou a atenção é muito, acho, bem correto, porque o lote está em declive e, na verdade, chega ao desenho. Eu reparei isso recentemente, vendo fotos coloridas, que eu nunca tinha visto da casa, e na verdade, o modo como o Artigas desenha o muro que dá para a rua, e que são muros em terraços, de tijolo, com jardins, com jardineiras e tal. Então tem um modo de desenhar o contato da rua com a casa que bastante Frank Lloyd Wright, bastante naquela linguagem, com simetrias e tudo mais. E como é que essa relação vai mudando, passa por Louveira, acho que, mas ainda tem um equilíbrio ali entre... tem uma certa dificuldade de morar, mas sem dúvida ainda bastante equilibrada, com espaços generosos, com luz, fachada nordeste, etc. E até chegar nessas casas difíceis de morar, casas que acham que tem uma intenção de ser difícil morar, casas que não são fáceis. Quer dizer, o que aconteceu nesse meio tempo? Tem o golpe, claro. Acho que esse sentido, isso é algo que a gente podia explorar mais. Como, no fundo, o lugar do arquiteto muda, né? Quer dizer, o papel dele muda, e talvez tenha uma frustração com esse papel, mas acho que esse é um tema que a gente podia insistir mais em historicizar essa Enfim, a gente estava num seminário, 100 anos após... de comemoração dos 100 anos do Artigas, e a questão de fundo é o que nos resta, o que nos lega, as reflexões e problemas que ele enfrentou. E um pouco pelas falas, a partir da reflexão das casas, parece que o Wisnik traz muito uma visão de uma radicalidade que se aproxima das artes e que, com isso, tem a sua contemporaneidade garantida, podendo ser trazida e dialogada no presente, obviamente não no espaço da casa, mas desejando intervir no espaço urbano. E, sobretudo, o Leandro, ele pega um certo fracasso de como as casas artigas foram dragadas, engolidas por um processo de urbanização, em que uma cidade aparece mais como retórica e muito menos do que uma realização, de fato, algo que consiga ser executado, ao ponto do SECAP ser menos referenciador de uma cidade do Artigas do que de suas casas ou mesmo a FAO. Enfim, frente ao que vocês também levantaram de uma ausência de forma urbana, não só na obra do Artigas, mas na cidade brasileira e na cidade de São Paulo, para mim fica ecoando a questão o que faz a gente estar discutindo Artigas hoje e as suas casas face aos desafios que vocês estão colocando do contemporâneo, tanto que o Wisnik levanta do campo artístico, do campo das expressões, como que o Leandro levantou muito bem sobre os desafios dessa metrópole de São Paulo. Vou ser breve, acho que mais colocações, e eu concordo com elas, e a questão do porquê discutir hoje o Artigas, etc., acho que não é só pelo fato do centenário, né? A importância da obra desse arquiteto superior, né, a essa espécie de aniversário que está sendo comemorado. Eu acho que o que vale a pena perceber para vocês é que foi um arquiteto que trabalhou com conceitos que ultrapassaram os limites das suas formas, né, dos seus resultados formais. Isso nem sempre me parece claro para gerações posteriores ao próprio Artigas, ou os que de alguma maneira seguiram o seu legado, né? Essa reflexão dos entraves possíveis entre arquitetura, urbanidade, cidade, ela levou a algumas respostas que agora, 30, 40, 50 anos depois, a gente chega a outras conclusões, mas essas respostas foram construídas no âmbito da academia, do pensamento, da teoria, de quem lia, de quem pensava,
e de quem acertava e de quem errava. Eu acho que é esse o tema do seminário, né? E é por isso que a gente discute Artigas, né? Com tudo isso que está sendo colocado, de ser a casa mais fechada, mais aberta, louveira, depois porque ela não existe mais, ou não existem outros louveiros, né? Como modelo de habitação coletiva, tudo isso nos leva a pensar justamente esses entraves que esse arquiteto, num certo momento de formação de uma cidade como São Paulo, teve que construir diante de um processo maior, que era a própria formação do Brasil moderno. Né? Isso não deixa de ser um objeto de estudo, né, de grande valor, independente dos 100 anos, né, independente do lugar e independente do contexto. Primeiro, a questão de historicizar esse percurso, e de fato, eu concordo bastante com o que você falou, que as casas mudam muito durante esse período, não só as casas, a obra inteira, mas a gente está focalizando mais nelas, e essas mudanças, a gente precisa se perguntar sobre o que é que está na base delas. E eu acho, você mesmo mencionou, eu também tinha partir da minha apresentação fazendo essa menção, 68 e 69, um momento mais duro do país e pessoal também para o Artigas, etc. Então, o papel aí do golpe militar e do endurecimento todo do regime, acho que é certamente o mais importante nesse caso, porque eu acho que essas obras não são só as casas, a colônia de férias é um caso também, tem escolas, são, assim como o Frederico Moraes usava a expressão quando ele fez aquela mostra de arte pública em Belo Horizonte, do Corpo à Terra, que os artistas estavam atuando através de uma guerrilha estética, né? No momento em que a repressão era mais dura. Eu acho que essas obras são ensaios de guerrilha nesse campo, que é um campo, juntando com a segunda pergunta, eu acho que esse campo de experimentação estética, que é ao mesmo tempo um novo morar, que está atuando sobre a sociabilidade, é fundamental e muito contemporâneo até hoje nesse sentido. Mas, na base da sua pergunta, acho que tem também, provavelmente você pensou nisso, e eu tinha pensado, esqueci de falar, um outro aspecto, deixa-me lembrar do texto do Sérgio Ferro, de 67, A Arquitetura Nova. É um texto em que ele faz críticas duras ao que deu, né, a arquitetura paulista naquele momento. De certa maneira, o que ele dá a entender no texto, embora ele não nomeie os arquitetos, é que havia aí uma geração de arquitetos que foi preparada para construir o país, né, uma geração que estava no auge, ou começando a preparar o seu auge no momento de Brasília, quer dizer, a profissão de arquiteto continha uma promessa de atuação imensa e gigante, de uma escala, de um porte, de uma importância, de uma magnitude, e que essas promessas foram cortadas. E de uma hora para outra, esses arquitetos em São Paulo se viram tendo que aplicar aquele ideário que funcionava para o país inteiro em casas de classe média. Então era como se eles quisessem transformar o país dentro de uma casa. Do ponto de vista do Sérgio Ferro, que faz uma crítica forte disso, é como se isso se transformasse num certo maneirismo. E agora eu não sei se isso já é através de comentadores ou se é o próprio texto do Sérgio Ferro, mas é um pouco assim, como se eles estivessem torturando seus colegas de classe média em casas que, na verdade, eram manifestos de país. Então, historicizando isso, eu acho que tem esse componente muito importante que a sua pergunta traz como lembrança. E em relação à segunda pergunta, voltando a ela, de fato é uma pergunta importante a gente se fazer, até porque, se vocês repararem, por exemplo, o Paulo Mendes da Rocha, que viveu muito mais do que o Artigas, então quando o Paulo começou a montar o discurso dele público, que são os livros que a gente conhece, que são já dos anos 90, ele nunca quis pôr casa. E ele recusa a casa como um programa de interesse. A casa a gente faz ali, mas a casa não importa. A obra de um arquiteto afirma outras questões que estão no campo mais público e da cidade. A casa é uma idiosincrasia e tal.
E isso, né, já é muito distinto de como Artigas pensava nos anos 60, onde, como nós falamos, o programa da casa continha uma aposta, tinha um sentido dentro do projeto do próprio partido, etc. Parece que isso se perdeu, e de alguma maneira, de fato, eu tenho a sensação de cada vez mais para nós, arquitetos que se formam e estão atuando, cada vez mais as casas são de fato muito irrelevantes, assim, elas são muito relevantes do ponto de vista do projeto, de como você apura certas qualidades espaciais, etc. Mas do ponto de vista do tamanho dos problemas que temos que enfrentar, que temos pela frente, cada vez mais as casas vão se reduzindo, né? O Luiz Recamão outro dia falou disso também, se reduzindo a uma dimensão quase microscópica. Então, de novo, por que toda essa discussão? De novo, eu acho que sim, a questão, o ponto central para mim é essa relação entre público e privado que foi tensionada de uma maneira muito radical nessas casas, de uma maneira fortíssima e mais radical, ouso dizer, do que quase toda a arquitetura internacional que se fazia naquela mesma época. Tanto é que esses arquitetos hoje estão sendo vistos e resgatados a sua importância lá fora, aí sim, muito a contrapelo do que gostaria o próprio Paulo Mendes da Rocha, muitas vezes pelas casas dele, mais do que por outras obras. Basicamente, uma indagação sobre o sentido de uma trajetória, né? Que na verdade, por que a gente está discutindo Vila Nova Artigas aqui, 100 anos depois, sei lá, acho que não é para colocar o Artigas naquele lugar da história, porque aí ele está lá e pronto, fica cristalizado e datado, né? Não é nesse sentido, né? Fazer essa avaliação de obra para que se posicione ele em relação aos seus pares, não me parece que seja uma aferição do seu sucesso e dos seus fracassos, nesse sentido mais explícito do termo, né? Para mim, aí só posso expor a minha impressão, a minha sensação pessoal, né? O que me interessa aqui um pouco pegando o que o Guilherme falou sobre essas casas, né? Pensar na possibilidade de, a partir da obra do Artigas, né, de que ele tinha um ensaio de uma arquitetura radical. Eu acho que isso é justamente hoje que, ao contrário, parece que a postura mais dominante é a do conformismo e do bom mocismo, né? Parece que a arquitetura é impossível você tecer qualquer tipo de proposição que tenha um cunho de provocação de uma radicalidade, né? Então, eu acho que assim, para a gente é importante, não se afastou e, ao contrário, né, fez esse laboratório, né, com agressividade, com contundência, uma possibilidade de uma arquitetura radical, né? E justamente nesse mundo contemporâneo, dessa urbanização globalizante, né, que aparentemente mina todo qualquer tipo de empenho nesse sentido. Mas eu acho que o tom, a ideia de discutir, né, a casa, a relação da cidade e a casa, esse foi o tom do seminário, mas eu acho que daria, colocando a questão da trajetória, como comentou contigo, então por que estaríamos discutindo hoje, né, como comentou o Guilherme, né, a trajetória. Se fosse a ideia do urbano na obra do Artigas, né, eu acho que ampliaria e traria outros exemplos que não estão contemplados aqui, que foram experiências urbanas extremamente interessantes, seja a rodoviária de Jaú, né, seja os fóruns, seja as escolas, né, do plano de ação. Enfim, eu acho que tem uma... E aí a relação com a cidade é outra. Eu acho que teve, sim, algumas, vamos dizer, conquistas e algumas relações positivas que deixaram uma grande contribuição. Claro que se você ler, eu acho que talvez aí a discussão talvez a provocação é de como a casa, né, pode carregar, seja ela na sua unidade mínima, enfim, enquanto célula, a ideia, né, de uma relação com a cidade, que de fato ela tem que ter. Mas eu acho que esse urbano, e de uma certa maneira, estava no discurso desses arquitetos, né? Quer dizer, e quando eu digo que os arquitetos deram, vamos dizer, régua e compasso
para certas mudanças, era um momento de grandes transformações, de grandes mudanças. Pega aí todas as áreas, né, artísticas, e a própria sociedade, eu digo isso porque tem uma coisa que me chama muita atenção, eu acho que com esse exemplo eu termino a minha fala. Quando aí no plano de ação do Carvalho Pinto, a contratação dos fóruns, por exemplo, o fórum é um segmento dos mais conservadores da sociedade, né? Quer dizer, o que é da justiça é aquilo que é o mais conservador. O Fábio Penteado, dentro dessa proposta, o próprio Artigas, o Guedes, o Braga, enfim, todo mundo, o Reiti, que fez em Piracicaba, enfim, todo mundo que fez fórum nessa época, mas eu acho que nesse sentido que o Fábio Penteado talvez seja o mais revolucionário, porque ele propõe uma solução, que é uma grande praça, quer dizer, uma cobertura, né? A sala de júri, para ser isso que ele entendeu que em 59 a cidade, né, onde era Araras, não tinha nenhum espaço público, nem um centro de convenções, nem nada, por que a sala de júri deveria ficar fechada para um dia que eventualmente tivesse um júri e que Oxalá não tivesse. E ele propõe uma praça aberta com a sala de júri que pudesse servir para apresentação de espetáculos, shows musicais ou qualquer outra coisa. E o sistema judiciário aceita. Quer dizer, por isso que eu digo que esse desejo de mudança, não só, né, dos mais antenados e tal, mas também, acho que da própria sociedade. Eu acho isso incrível. Como é que o sistema... Eu não consigo imaginar, e aí, os dias de hoje, a gente traz para agora, eu não consigo imaginar hoje o sistema judiciário propondo, aceitando uma sala de júri para ser uma sala de espetáculo, de show, qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que a atualidade, enfim, esse urbano, essa discussão, se não apenas concentrada nas casas, eu acho que traz uma dimensão também muito interessante, né? Que eu acho que nossa pesquisa aí do Miguel foi muito oportuna. Bom, podemos fechar? Então eu agradeço a presença de todos, vou passar para a palavra... ainda tem mais uma pergunta? Desculpa. Eu vou agradecer novamente a todos os colaboradores, né? O professor Miguel Busato, o professor José, o professor Guilherme, o professor João Massal, a Ana Lana, que não pode estar no período da tarde, a professora Mônica Junqueira. Agradeço também a equipe de alunos que nos ajudou, pós-graduação e graduação, né, o Ibrahim, o Rafael, o Fred, como voluntários, ajudaram aqui na organização desse dia do evento, a equipe de vídeo da FAO e a vocês por terem prestigiado. Acho que eu gostei muito do resultado das discussões. A gente pretende publicar, transcrevê-las e publicar no livro. E espero que vocês depois, com calma, possam ler e criar um outro patamar de interlocução. Obrigado.